Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido uma série de e-mails com sugestões de convidados, de temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com dois alunos nossos aqui da graduação, a Bibiana Serve e o Tomás Delgado de Davi. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, professor. Boa tarde ao professor, boa tarde a quem está nos assistindo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco sobre essa experiência que nós tivemos, eu e a Bibiana, que foi a mobilidade acadêmica interinstitucional que nós realizamos. É uma honra estar aqui, agradecemos muito e poder sanar a dúvida de vários colegas e vários graduandos que já vieram até nós e, enfim, poder tirar essas dúvidas vai ser uma boa oportunidade. Sobre especificamente a questão dos intercâmbios acadêmicos, né, que vocês tiveram a oportunidade em Portugal no ano de 2019, 18, foi isso? 2017. Foi 2017 ainda? Isso. Que vocês foram para lá e tiveram a oportunidade, então, de vivenciar uma outra experiência, né? Tanto científica quanto de vida também. A função do intercâmbio é essa, né? Sim. É uma via de mão dupla aí, na questão de aprofundar o estudo jurídico, que no caso de vocês aqui como alunos do curso de Direito, mas também conhecer um outro país, uma outra cultura, né? Uma outra tradição, ainda que, já introduzindo, né? A nossa tradição seja jurídica em alguma medida semelhante com a tradição portuguesa, que foi onde vocês foram, para a Universidade de Lisboa, né? Porque viemos da mesma tradição romano-canônica de direito e de processo, aí, principalmente de direito material. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês inicialmente sobre isso. Então, como é que foi a experiência? No que isso contribuiu para a vida de vocês? Vamos começar pelo Tomás. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a instituição, ao setor que é responsável pelos intercâmbios, a ARAI, Sim. E nomear o Bruno, então, que foi um funcionário ali da ARAI, que nos auxiliou muito nesse processo, desde que saiu o edital até a preparação para a viagem, tudo que a gente precisou organizar de documentação, providenciar, exatamente tudo que a gente precisou, a gente pôde contar com a ARAI, e naquela época o Bruno estava ali. Agora tem outras pessoas que trabalham, Sim. Mas eu tenho certeza que se mantém a qualidade dos serviços da ARAI, mas é importante que a gente possa reconhecer o apoio institucional que a gente teve. Depois, então, tratando dessa questão que envolve a experiência que a gente teve lá, a diferença em relação ao ensino aqui, eu acho importante salientar que aqui na instituição nós temos um ensino muito bom, e ir estudar em outra instituição nos possibilita perceber isso também, que muitas vezes a gente estuda em uma instituição, não tem um comparativo, e quando a gente sai a gente pode estabelecer esse comparativo e verificar que a gente tem um ensino de qualidade. Evidentemente, existem muitas diferenças, tanto na forma de ensino quanto no conteúdo legal que é estudado lá. Eu, particularmente, fiz disciplinas na área de Direito Internacional, que é uma área, então, que não tem especificidade, em sua maior parte, com o ordenamento jurídico pátrio, então eu posso aproveitar, basicamente, todos os meus aprendizados aqui. E foi uma experiência muito enriquecedora. Gostaria de reiterar um agradecimento ao Bruno, que nos auxiliou até com coisas que não tinham a ver com a instituição. E realmente foi uma experiência extremamente enriquecedora. Na parte acadêmica, eu até consegui focar mais um tema para o meu TFG, o que para mim foi maravilhoso. As disciplinas eu não aproveitei porque eu já tinha cursado aqui as que eu poderia aproveitar. Mas mesmo assim foi maravilhoso poder cursar novamente, tendo uma outra visão. Por exemplo, o Direito Internacional Público, ter a chance de estudar os tratados com um professor que ajudou a elaborar tratados para Portugal. É uma outra visão, porque a gente consegue saber o que acontece lá dentro, que é uma experiência que é um conhecimento que com um livro somente nós não conseguimos Sim. adquirir. E no âmbito pessoal também foi inexplicável, porque estando na Faculdade de Direito de Lisboa, nós tínhamos muito contato com intercambistas. Então, Sim. eram pessoas do mundo inteiro, literalmente. A gente conseguiu ter muito contato e também foi muito enriquecedor nessa parte. Agora, realmente, assim,
duas coisas, né, que me vêm à mente agora. Uma, eu agradeço em nome da instituição pelo agradecimento de vocês em relação ao setor aqui, né, que organizou, possibilitou a ida de vocês para lá. Realmente, assim, na ARAI, que é o setor responsável, temos pessoas tradicionalmente, né, de muita competência. Sim. Porque realmente o aluno merece um cuidado um pouco mais zeloso quando ele sai, né? A instituição também não vai deixar que o aluno vá de qualquer jeito, então, importante isso, importante. Parabenizo vocês por esse reconhecimento, porque existe uma condição para fazer o intercâmbio, que é pessoas aqui que deem esse suporte. Então, que bom ouvir de vocês isso. E a segunda é a seguinte, vocês também trazem algo, né, importante no sentido de que aquilo que se faz aqui no Brasil, claro que a experiência é maravilhosa, né? É outra cultura, é uma universidade muito mais antiga do que a grande maioria das universidades brasileiras, mas aquilo que se discute hoje juridicamente no Brasil é de ponta também. E a gente só entende isso quando sai fora do Brasil. O que se discute hoje nos cursos de graduação e de pós-graduação no Brasil é uma discussão muito qualificada, muito importante, muito de ponta mesmo. Uma expertise muito forte, aprofundada sobre isso. E a gente, como disse, né, tem a oportunidade de verificar. Claro que vocês ainda estão na graduação, mas logo, logo vocês vão se inserir aí em programas de pós-graduação, porque o intercâmbio também gera isso, né? Ele te gera o desejo de continuar se aprofundando. Porque as pessoas acham que cursar Direito é cursar graduação em Direito. E a graduação é o primeiro passo. Hoje não existe mais, creio eu, né? Aí uma opinião própria, mas não existe mais o bacharel em Direito, somente bacharel. Ele tem que buscar outros horizontes, tem que se inserir em programas de pós-graduação. Então, realmente, essa experiência que vocês tiveram, ela deve ter contribuído muito nessa intenção, nesse desejo de, o dia que formar aqui, continuar os estudos, né? Aqui na instituição temos vários programas, estamos a instituir outros novos, né? Estamos trabalhando num projeto de mestrado em Direito agora, que creio que, né, tem grandes chances aí de nascer. Claro, tudo ainda está sendo construído, mas existe uma equipe muito qualificada trabalhando nesse projeto e querendo, então, contar com alunos tão especiais como vocês, tão gabaritados agora com essa experiência como vocês, porque realmente falar em intercâmbio é falar no crescimento pessoal, né? E quando a gente sai do Brasil também, porque querendo-se ou não, a nossa posição num país estrangeiro, ela não é como a nossa posição dentro do nosso país. Os nossos direitos diminuem, né? Tem uma série de questões aí que envolvem. Então há que ter um cuidado também quando você está fora do seu país de origem. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Como é que foi a receptividade lá? Né? A forma de ensino que vocês desenvolveram lá, assim, foi muito diferente do que se faz aqui. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos começar pela Bibiana agora. Então, eu, na minha opinião, achei o povo português receptivo. O pessoal da universidade também deram muito apoio, assim, que os alunos chegam lá, já fazem uma reunião geral com todos os intercambistas e dão todo o suporte, todas as informações necessárias para nós conseguirmos nos matricular e informações sobre as disciplinas, o que é muito importante, porque às vezes nós chegamos lá e são tantas opções e tantas coisas que parecem interessantes que é impossível conseguir cursar tudo que nós desejamos. O auxílio foi bom, o suporte. A língua não foi um problema para vocês, porque por óbvio, né? Exatamente. Isso é uma questão importante. Não é necessário falar inglês para realizar o intercâmbio, mas também é uma oportunidade da pessoa desenvolver a língua, porque são optadas cadeiras, disciplinas em inglês para os intercambistas. E para quem é brasileiro, que obviamente fala português, é optativo. Pode cursar tanto junto com os portugueses, na língua portuguesa, ou junto com os intercambistas em inglês. Isso fica a critério do aluno. A gente está falando nisso, mas é evidente que é fundamental o domínio de outras línguas, né? Nós parece que vivemos aqui num país que tem um muro que circunda a fronteira brasileira e que, né, as pessoas entendem que é desnecessário isso, quando na verdade dentro de uma academia que a gente consegue perceber a importância que é você ter uma segunda, uma terceira, uma quarta língua para hoje galgar outros voos, né? Como isso é importante. Lá é muito usual a indicação de bibliografias de língua inglesa, entre outras. Sim. E, inclusive, eu tive a oportunidade, o professor estava falando sobre pós-graduação, tive a oportunidade de cursar 2 disciplinas no âmbito do mestrado da Universidade de Lisboa.
no mestrado que tem relação com relações internacionais de direito internacional. Lá eu Sim. cursei as disciplinas de Direito das Nações Unidas e Justiça Internacional, bem específicas, e tive colegas que apresentavam trabalhos em inglês, que também desenvolviam leituras em outros e tantos idiomas, e realmente isso está muito presente no ensino. O que o professor falou também anteriormente sobre os professores que a gente teve lá, tivemos aula com grandes doutrinadores lá, referendados em diversos lugares, e isso foi uma experiência maravilhosa. Eu pude ter aula com a professora Maria José Rangel de Mesquita, que é juíza do Tribunal Constitucional Português. Sim. Tivemos aula com o professor Dario Vicente, Direito comparado. de Direito Comparado, que tem uma obra que é referência em direito comparado, e realmente foi uma honra poder presenciar as aulas, nas aulas teóricas, que eram aulas num sistema diferente de ensino. Lá eles tinham aulas teóricas e aulas práticas, onde as aulas teóricas eram turmas enormes, em que o professor regente, que é o professor mais conceituado, chega e explica toda a matéria, toda a parte da doutrina. E logo após nós temos aulas em turmas menores, que são aulas práticas, em que nós vemos a prática do direito, resolvemos casos práticos, ver mais a legislação em si. E é muito bom poder ter contato com esse outro tipo de ensino, que também é muito enriquecedor para a gente. Agora, como professor há tantos anos, né, eu já completo aí quase 15 anos a docência, eu me sinto muito orgulhoso assim, de ter aqui alunos como vocês dois, que demonstram a preocupação com o direito, a preocupação com o aprofundamento intelectual, a necessidade de levar o direito a sério. Nós precisamos muito disso hoje. E, lamentavelmente, com o passar dos anos, o direito acabou sendo vulgarizado, né? Então, nós temos muitos cursos técnicos, basicamente técnicos e preparatórios para concurso e tal, e isso reduz a complexidade do fenômeno jurídico. Me parece que uma experiência como que vocês tiveram, de um intercâmbio, serve para gerar uma espécie de alerta, né? Não, o direito ele é muito mais complexo, sofisticado do que a gente imagina. Claro, tudo a seu tempo, mas vocês são um demonstrativo assim, de que o que a gente faz aqui é bem feito, porque realmente não é fácil você mandar um aluno para fora do Brasil e depois ele retornar e ter um discurso tão coerente como vocês estão tendo aí para explicar o que vocês fizeram lá. Vamos fazer um intervalinho de uns 30 segundos? Depois a gente volta e conversa mais um pouco, pode ser? Claro. Então não saia daí, como disse, é super rápido, 30 segundos no máximo, nós já retornamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões para cbeisaí@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela. E nos sugira convidados, temas para que a gente possa enfrentar aqui no programa, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Como disse na abertura, hoje do programa, converso com os queridos alunos aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana, Bibiana e o Tomás, que tiveram a oportunidade de, no ano de 2017, participar de um intercâmbio acadêmico na Universidade de Lisboa, Portugal, um outro país, um país de uma tradição jurídica próxima à nossa, mas um país de uma tradição específica diferente, né? O que vocês notaram, assim, juridicamente diferente lá? Em termos práticos, por exemplo, o judiciário, ele é mais devagar, ele é mais rápido, as pessoas procuram os seus direitos na mesma medida em que procuram aqui no Brasil. Vocês notaram alguma diferença, assim, em relação a isso, ou estamos falando da mesma língua aí? Claro, desculpa o trocadilho, né? Porque a língua de Portugal é português.
Nessa questão, assim, mais processual, digamos, eu não tive muito aprofundamento lá, assim como o meu colega Tomás. Sim. Nós estudamos mais direito internacional público e os tribunais internacionais. Que, aliás, compõe um meio de jurisdição importante a nível global, né? Muito Exatamente. importante. Mas, em relação ao direito português, claro, algumas questões do direito internacional se relacionavam com uma contextualização relacionada ao direito interno deles. Inclusive, eu estudei a internalização das normas internacionais a partir do viés próprio da legislação portuguesa. Então, evidentemente, a gente estudou matérias de internacional, mas, em certa medida, houve uma relação também com o direito interno português. Sim, claro. E o que vocês trazem para cá, assim, em relação... Na bagagem, o que veio para contribuir com uma percepção, vamos, né, denominar assim, mais nacionalizada do direito? O que dá para costurar aí? Por exemplo, a necessidade de uma investigação séria dos institutos jurídicos, né, sempre séria. Não que isso não se faça aqui no Brasil, se faz muito. Certamente. De forma pessoal, como eu já tinha muito interesse por direito internacional e gostaria de aprofundar ainda mais e poder fazer outras leituras, ter um conhecimento mais abrangente, foi uma experiência muito enriquecedora, como eu disse, e pôde me trazer leituras e, de certa forma, uma bibliografia para as minhas pesquisas que eu desenvolvo aqui. Isso é algo muito interessante, poder trazer de fora algumas indicações que venham a agregar naquilo que a gente desenvolve cientificamente aqui no Brasil. A mobilidade acadêmica, ela tem esse desiderato, né? Você também vai ter contato com bibliografias, com pessoas que geralmente a gente não nos é de tão fácil acesso assim. Isso faz parte do pacote todo, né? E que acaba sendo essa experiência perfeita que vocês relataram. Nesse sentido, o intercâmbio cumpriu muito esse papel de nos abrir a novos temas, a pesquisas a serem realizadas aqui, que inclusive eu até então, até o 8º semestre que eu cursava, quando realizei a mobilidade acadêmica, eu não me interessava muito pela área da pesquisa. Nunca foi um grande atrativo para mim. Sim. E isso foi uma coisa que mudou completamente em mim lá. Eu fui apresentada a temas muito diferentes dos que nós estudávamos aqui, em especial no direito comparado, e me senti muito instigada a pesquisar, e é o que eu estou fazendo agora, no momento aqui. Agora, vocês acham que, pela localização aqui de Santa Maria em relação ao resto do Brasil, vocês veem prejuízo no que tange a um aprofundamento maior do direito internacional? Você acha que esse fator territorial seria um problema? Ou isso não faz diferença, né? Porque Brasil é Brasil, não interessa onde você está. Vocês visualizam algum problema nisso? Eu, particularmente, não visualizei nenhuma barreira em relação à nossa posição geográfica aqui. Sim. Eu acho que hoje a gente tem muitas maneiras de se conectar com outras instituições, outros programas e manter essa troca de informações, de conteúdos, de pesquisas, e dessa forma o fato de nós estarmos aqui não nos prejudica se nós soubermos utilizar desses mecanismos e estar em contato integrado com o que há de mais novo, mais atual nas nossas áreas de interesse. Eu fiz essa pergunta de forma provocativa a vocês justamente pelo fato de que depois das novas tecnologias não existem mais fronteiras, nem distâncias. Então nós, por óbvio, temos a possibilidade de trabalhar setores que, obviamente, estavam mais próximos de zonas de fronteira, por exemplo, há alguns 20 anos atrás, 30, mas que não é mais o caso hoje, né? Hoje existe um corte transversal aí, um corte multidisciplinar, que acaba conectando tudo. E aqui no curso de Direito nós temos geralmente fica na parte final isso, né? Esse núcleo do direito internacional, que é um núcleo de que, por óbvio, não se abre mão. E se tenta cada vez mais ser investigado e sofisticado. Claro que isso também vai muito das preferências pessoais dos alunos, né? Tem alunos que a gente sabe que tem mais afeição com outras searas do direito, com outras matérias. Normal, isso faz parte de um ciclo que é indissociável na relação entre estudante e universidade.
Agora, o curso em si jamais pode, nem vai abrir mão desse nicho relacionado ao direito internacional. Porque realmente assim, o Brasil ele é signatário de uma série de tratados, existe o controle de convencionalidade, que hoje é tão importante quanto o controle de constitucionalidade, e nós temos que falar cada vez mais nisso, né? Para que as pessoas entendam que às vezes há direitos, por exemplo, que podem não ser reconhecidos sob o ponto de vista nacional, mas são reconhecidos sob o ponto de vista internacional, porque o Brasil é signatário de um tratado tal que lhe garante essas coisas. E nós temos vários exemplos, né, de participação do Brasil em cortes internacionais, temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, temos uma série aí de possibilidades que ultrapassam E é importante que o aluno saiba disso. Até para ele não viver no mundo da soberania brasileira, juridicamente falando. E a maioria das pessoas também, né, pensa que o Brasil é feito de direito produzido exclusivamente no Brasil, quando isso não é verdade. Agora, dentro do âmbito do curso aqui, eu queria ouvir um pouquinho, né, vamos aproveitar a presença de vocês aqui e ouvir um pouquinho a visão de vocês, a percepção de vocês sobre o curso de Direito da UFN. Né, o que ele... Vocês estão praticamente agora numa reta final, né? Já passaram da metade, certamente, do curso. E o que dá para dizer, assim, sobre este curso? Um curso que vai fazer 20 anos no ano que vem. O que tu diria, Biana, assim, para as pessoas que querem vir estudar aqui? Como o professor falou no início, a mobilidade acadêmica oportuniza a gente a valorizar o que nós temos aqui. E eu penso que o Tomás concorda comigo que isso foi uma coisa que realmente aconteceu, porque... a estrutura, a questão, o auxílio ao aluno, na minha opinião, a UFN superou a FDU, que é a Faculdade de Direito de Lisboa, e todo o apoio que nós recebemos aqui para qualquer coisa, para participação em eventos, para informações gerais e até mesmo o nosso acesso virtual aos materiais, assim, eu achei isso muito superior aqui na UFN. E é claro que o ensino é diferente, você está num outro país, né? É evidente que há uma outra tradição aí de ensino também. Mas em relação ao mérito, assim, ao fundo, Tomás? Nós temos muitos professores qualificados aqui na instituição, esse é um diferencial muito grande. O espaço da Universidade Franciscana é muito bom, nós temos uma biblioteca muito boa também. Temos diversas questões que compõem esse diferencial. Diversos professores que nos instigam a pesquisar também. Eu, particularmente, aqui na instituição, tenho um contato muito próximo com a professora Rosane Terra desde o primeiro semestre. Então, eu despertei o meu interesse para a pesquisa desde o segundo semestre, quando eu já comecei a me envolver com ela em algumas pesquisas. Então, o olhar dos professores para os alunos e essa possibilidade de estimular de acordo com seus interesses, isso é um diferencial muito grande. Agora, é preciso dizer que esse é um curso que, claro, ele é preocupado também com a avaliação da OAB, com a avaliação do ENAD, né? Com a preparação para os concursos em geral. O nosso projeto pedagógico, ele diz que o bacharel em Direito, o egresso, o formado em Direito aqui por esta universidade, deve estar apto ao enfrentamento da complexidade jurídica. E aí, leia-se com formação generalista, ou seja, ele será preparado para o enfrentamento do que existe hoje no mundo da vida jurídico. Aí, então, é um bacharel que acaba sendo preparado para os concursos públicos, para a prática da advocacia e para os outros universos aí correspondentes ao universo jurídico. Mas há uma preocupação com a pesquisa e com a extensão que também é muito forte. E a prática do intercâmbio, ela tem uma relação, né, muito próxima desses dois elementos também. Talvez ela seja mais próxima da pesquisa e da extensão do que propriamente do ensino. Eu queria ouvir de vocês isso. O que o intercâmbio acabou despertando em vocês, principalmente no que tange a pesquisa em Direito? Vamos começar por ti aqui, Tomás, depois a gente finaliza com a Bibiana. Certo. No que diz respeito à pesquisa, nas disciplinas de mestrado, eu tive uma atenção voltada especial à pesquisa. Inclusive, desenvolvi 2 artigos enquanto estive lá, um nessa disciplina de Justiça Internacional e outro na disciplina de Direito das Nações Unidas, e foi extremamente interessante. Além disso, nós desenvolvemos também trabalhos
para a disciplina de Direito Comparado. Foi extremamente interessante, porque eram temas muito atuais que os professores traziam. Eu digo professores porque tinha o professor regente, conforme a Bibiana explicou, e tinha também uma professora que dava as aulas práticas. E assim a gente pôde desenvolver então pesquisas de uma maneira muito interessante, com referenciais muito ricos. Agora, como é importante isso, porque isso qualifica o trabalho de todos, né? Todo mundo que está vinculado ao direito, querendo ou não, vai ter que ir para o universo da pesquisa, mesmo que não queira. Eu quero ser advogado e tal, tenho vocação para isso, mas você vai ter que ser um pesquisador também. Tu não concorda comigo, Viana? Com certeza. Acho que essa visão de que um profissional da área jurídica deve saber somente a lei é uma coisa completamente ultrapassada. Exato. E realmente, nós tendo professores extremamente qualificados e que despertam um senso crítico, acho que produzir artigo, enfim, qualquer coisa na área da pesquisa é muito importante para isso. É porque para isso nos qualificar cada vez mais. Exatamente. E o intercâmbio aprimora muito isso, por nos dar temas diferentes que aqui no Brasil nós não discutimos tanto, mas que também são importantes. A própria realização dos casos práticos exigia de nós que nós fôssemos para casa e pesquisássemos muito para resolvê-los. Então tem também essa questão que envolve pesquisa e prática. Sim. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois aqui, né? Como disse lá no primeiro bloco, vocês significam que o curso funciona, que ele dá certo, porque há um grau de responsabilidade de um aluno nosso descobrir, para além mar, outros contextos jurídicos, né? E realmente como isso é importante, isso é motivo de muita satisfação. Tenho certeza que quem está nos assistindo aí deve estar muito feliz também com aquilo que vocês fizeram, né? E com o que vocês simbolizam para esse curso. Então, fica aqui o agradecimento e o convite para outras oportunidades também. Certo. Obrigada. Muito obrigado, professor. Agradecemos a você também pela audiência e fique conectado, ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!